Ron Coleman, the King, 8-time Mr. Olympia, treinava errado? Essa questão que a gente vai estar avaliando no vídeo de hoje. Iremos estar utilizando inicialmente esse corte totalmente fora de contexto que eu vi desse rapaz charmoso aqui, cujo eu não sei o nome, e o Pinduk se indignando diante disso. Iremos estar vendo propriamente o Ron Coleman treinando e fazendo a pergunta: se fosse o Jorlan, haveria críticas? E vamos pegar esse leg do Jorlan de exemplo e fazer alguns comentários a respeito também disso. E eu acho que vocês vão gostar. E talvez até se surpreendam. Tudo bem? Então, fique comigo e vamos escutar esse perspicaz gafanhoto falando coisas que não sabe. Já tá assim porque ele treinava muito errado, né? Então o Coleman tá assim porque ele treinava muito errado. É foda. Quando você mexe com os ídolos, é foda, irmão. Porque... Nossa, cara. O Coleman treinava errado? Aqui o Pinduk, ele claramente queria mandar o cara pra aquele lugar. Porém, ele se indignou e repetiu a frase do cara pra ver se realmente teve o entendimento correto. Por que treinava errado? Ah, ele tá de cadeira de roda hoje em dia, ué. Não, isso daí foi por causa de uma consequência cirúrgica. O Pinduca se justificou de forma totalmente precoce e errada. Ele ficou tão indignado diante dessa afirmação que, ó, o cara tá todo vermelho já, as vias tudo saltando, o cara perdeu, ele saiu da realidade, entrou naquele modo no sense, naquele modo fora do cognitivo. Você já viu a história? Não, ele mas por que ele teve que fazer a cirurgia? Então, ele fez porque o médico quis fazer. Pinduca aqui, ele se complicou, ele piorou a situação. E o médico cagou nele, ele processou o médico e ganhou. Coleman. Ó, essas justificativas foram horríveis, Pinduca. Por favor, esteja em sã consciência quando você for debater com loucos, pois senão ficam dois loucos falando. O que houve com Coleman, então, Emílio? Houve uma imprudência do Coleman em relação à sobrecarga. Ponto. O corpo, por mais que o Coleman tenha sido uma aberração, ainda assim é um humano e está sujeito aos limites do corpo. Ele, por mais que ele estivesse no limite, ele não recuava. E essa falta de recuo trouxe traumas, trouxe lesões que, consequentemente, vieram a trazer à tona cirurgias. Logo após, se eu não me engano, uma das histórias é que logo após a cirurgia, pouco tempo depois, ele já foi treinar, se fudeu de novo. E assim foi sucessivamente. O cara deixou a paixão momentânea tomar conta. E a razão se perdeu. Ele não conseguiu ter uma visão de longo prazo do tipo, poxa, tô sobrecarregando agora, vou dar um tempo, aí eu volto. Porque ele poderia, sim, continuar atuando em alta performance por muito mais tempo. Olha o Jay Cutler, por exemplo. Foi um concorrente direto dele. Ele tá em boa forma. O Phil Heath, se quiser, ele pode atuar em alta performance. Tá em boa forma. Dentro do que a idade permite. O Coleman, ele tá daquele jeito por uma negligência em relação a ele mesmo. Mas o que eu imagino em relação a treino? É que o cara faz uma técnica ruim, o cara tem uma baixa amplitude de movimento, coisas do tipo. Vamos ver então esse agachamento do Coleman, o leg e uma série de supino, que talvez seja o mais duvidoso aqui. E depois falar do nosso amigo Jorlan. Yeah, buddy! Chama! Ai, meu Deus! Olha o X do pano. Macaquinho, faixa de joelho, cinturão, acessórios corretos para um exercício correto. Você não vai se entupir desses acessórios para fazer 20 repetições. É carga máxima. É aqui, 4, acho que 6 no talo. Quantos quilos aqui, pai? 400? Nem lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os cambitos. E as minis roscas. Ah, essa música vai dar direito autoral. A gente tá nem aí, pai. Yeah, baby. Let's go.
Alright. Yep. Yep. Lightweight. Tirou, cuzão. Um passo pra trás, cada perna. Me parece bom. Me parece bom. Vamos ver se a gente... nem for... Me parece muito bom. É uma amplitude boa, senhores? Ou não é? 2 reps. Perfeito. Parabéns, Coleman. Se eu não me engano, teve uma... Ele sentiu alguma contratura, alguma coisa assim aqui. E ele era pra parar aqui, mas ele continuou. E depois ele se fudeu. E essa foi a história que eu me recordo. O que é magnífico nesse vídeo, senhores? Que ele sai do agachamento de sei lá quantas 1000 toneladas, 400 e pouca, e vai pro leg de 1000 toneladas, de 1 tonelada. Vocês podem observar que aqui ele não tá com a faixa de joelho. Essa porra aqui tá torta, parece que vai despencar. E eu acho que vai ter mais... Ah, ele vai botar mais prato aqui. Ele vai botar muito mais pratos. Ele vai botar todos os pratos. Eu acho que é nesse momento. Aí ele colocou a faixa. Beleza. E ele vai tirar umas 8 repetições aqui. Vamos ver como é que tá a execução dele. Se a amplitude tá legal e tal. Tá. Desgraça. Tá bem curto. Não, a gente não vai passar pano. Tá bem curto. Realmente. A faixa talvez esteja sendo usada para uma... Como podemos dizer? Para um fim inadequado. Por quê? Essa faixa elástica, ela aumenta muito a produção de força. Então, ela te dá uma força que você não tem. E coloca uma sobrecarga aqui na articulação muito grande. Soma-se a isso a altas repetições... Receita para dar algum problema. Aqui, no agachamento que a gente acabou de ver, perfeito. 2 repetições, 3, coisas máximas. Muito justo o uso, muito justo. Não, mas Emídio, olha o tamanho da coxa do cara, como é que você quer que ele tenha uma amplitude melhor? Não, tudo bem, realmente. Mas é aquela questão, eu não quero usar uma régua diferente para ele e para o Jorlan, entendeu? Eu quero usar a mesma régua. Quais são os fatos? Não está um pouco reduzida essa amplitude? Você não concorda comigo? Não é isso que estamos vendo? Eu estou falando mal? Pegou a visão? Pegou a diferença? Eu acho que o uso da faixa está inadequado. Eu acho que pode sim se justificar essa menor amplitude em relação ao tamanho brutal da coxa dele, e do estômago fazendo ali uma pressão, provavelmente. Mas tá errado? Tá errado? Essa é uma questão... Eu tô me perguntando de verdade, pessoal. Eu não tô fazendo chacota aqui. Vamos ver com um pouco menos de peso como que ele tava fazendo. E se teve alguma diferença, aí eu acho que vai ficar legal. Ó, sem a faixa. Vamos ver. As pernas estão bem juntas. Mesma coisa, praticamente. Ah, vamos ver de lado, assim. Bem curto. Bem curto. É, mas é o Coleman. E daí se é o Coleman? A gente não pode usar uma régua diferente para a mesma questão. Provavelmente seria mais válido ele fazer com uma carga menor, com uma amplitude maior. Ele teria um melhor aproveitamento do exercício. Esse é o ponto. A gente não tá falando mal aqui. Aqui, vamos ver o Jorlan, então. Não, tá menos que o Coleman isso aqui. Ah, não, mano. Não, não é possível. Eu achei que ia ficar elas por elas, mas não ficou. Que merda. Vamos avaliar, vamos analisar. Vamos avaliar esse percurso aqui. Vocês estão comigo?
Não, tá a mesma coisa. Será que tá a mesma coisa, guys? Guys, me ajudem. Tá muito parecido. Conclusão: ambos se beneficiariam de reduzir essa carga e fazer uma amplitude melhor. Fatos. Fatos. No todo, eu creio que o Coleman, ele, dos vídeos que eu já vi dele, ele sempre trabalha com full range. Mas qual que é a característica principal? Que ele trabalha de uma forma explosiva. E vamos dar uma olhada nesse supino aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. 220. Barra encostou no peito. O que a gente observa? Não é o movimento completo, né? Aqui e aqui. Não, é um bombeamento. Ele vai mais ou menos até aqui assim, ou até um pouco menos. A barra já tá meio torta. Aí eu não sei se é pela questão de... Acho que tem uma diferença aqui nos braços dele. Mas entre fazer um supino pela metade, tipo, da metade pra cima e do ponto mais alongado pro meio, é muito mais preferível você fazer do ponto mais alongado pro meio. Apesar de eu achar que ele tá correndo um risco maior nesse sentido, com uma sobrecarga absurda dessas, fazendo dessa forma. Mas também tem aquela questão, adaptação. E aqui é uma questão muito mais fácil de se justificar e de colocar efetivamente no treino do que isso aqui. Porque é uma sobrecarga numa amplitude muito curtinha. Aqui tende a trazer mais danos, tende a ser mais prejudicial do que aqui, apesar do risco na questão de rompimento de peito. Mas quando a gente pensa em trabalho de hipertrofia, geralmente tem-se uma tendência de se quando você trabalha o músculo da porção mais alongada para a mais curta, ser mais benéfico. Daqui a gente está trabalhando da porção repouso, né, ali o leg totalmente estirado, para metadinha. Pegou a visão? Tá aí o Jorlan, onde ele entra nisso? Ele entra, que ele também executa um supino muito parecido, pelo menos os que eu vi, é num caráter de maior bombeamento. E eu não acho que está errado. Eu opto por uma execução mais completa, pela completude da execução. Eu acho mais bonito. A forma que o Dorian fazia, a forma que o JP trabalha, eu acho a forma delas mais bonita. E eu acredito que elas sejam mais seguras. Ponto. Mas está errado? Não está errado. O máximo que a gente pode falar de erro é nesse leg aqui. Outros treinos que me vêm à mente, por exemplo, o back workout do Coleman, quando eu me recordo, ele trabalha muito com balanço corporal. Mas não está errado. Pela questão da proximidade com a falha. E aqui, mais um ponto. Vamos ver como terminam as últimas repetições do Coleman. Olha essa... Não! Perceberam a... Não, vamos pegar aqui. Olha a velocidade dessa repetição. Ó, 1, 2, ó. Ó. Olha como essa última veio lenta. O que isso caracteriza? Proximidade com a falha. Vamos ver se o Jorlan teve o mesmo? É tenso assistir isso. São 30, cara. Vocês perceberam a diferença na repetição, da velocidade? Se teve, ela foi muito sutil. Cara, no Coleman ali... Não. Tá. Teve, mas talvez tenha sido muito mais sutil do que essa aqui. Essa aqui eu acho que... Eu não quero enviesar vocês. Por favor, sejam justos. Qual dessas duas aqui teve uma maior proximidade com a falha, na sua opinião? Na sua visão?
ali do que você observou. Tudo bem? Bom, pessoal, não tenho muito mais o que adicionar do que essa conversa. Esse rapaz aqui precisa conhecer um pouco mais de bodybuilding, precisa vivenciar mais, eu acho. Por que ele tá com o boné do Olímpia? Ele usa o boné do Olímpia, mas não conhece o básico. O básico. Eu acho legal você ter um pouco de conhecimento histórico. Esse canal aqui, Mock Video Productions, é um canal muito interessante para você estar assistindo e acompanhando alguma das lendas do fisiculturismo. Cara, tem vídeo de tudo. De vários Battle of Olympia, de vários atletas desconhecidos. Vale a pena dar uma olhada lá, ver como os caras treinavam e ver se você consegue tirar alguma coisa legal. O Jorlan, muitas coisas que o Jorlan traz, que são dadas como firulas, ele tira desses caras, tá? Desse canal especificamente, pode ser. Que eu já vi algumas. Ah, mas é firula? Só porque o Jorlan tá fazendo? Não, é firula de qualquer jeito. Mesmo o Brent Warren fazendo ou ele fazendo. Por exemplo, eu não vejo sentido, não vejo motivos para ele fazer o supino com barra livre com elásticos. Ou halteres supino livre com elásticos. Eu não vejo motivo. Eu creio que a sobrecarga progressiva seja mais eficiente quando você contabiliza apenas ali os números de repetições e de carga. Ponto. Existe alguma especificidade naquele trabalho do Jorlan? Ele está lesionado e ele precisa aumentar a tensão de outras formas? Não, não existe essa preocupação. É mais uma questão de trazer variabilidade para o treino. Muito, talvez, por caráter pessoal, dele querer apenas e sentir prazer com isso, dele querer trazer para vocês assistirem. A questão o Jorlan faz isso pela polêmica. Cara, eu acho que... Não sei, mano. Eu acho que não, tá? Vou ser sincero. O Big, ele realmente é um cara essência. Ele é isso aqui. Ele é esse cara aqui. Ele tá fazendo dele, não tem incomodando ninguém, que esse é o ponto mais importante. Mas ele gosta de fazer essas, objetivamente, firulas. O que são firulas? Firula. Definição. Vamos ver o que é firula. Firula significa um floreio, um enfeite, ou jogada de efeito, geralmente desnecessária. Pegou a ideia? Usada para impressionar ou demonstrar habilidade, seja na fala, rodeio e enrolação, no futebol, drible com malabarismo, talvez leg press com muita carga, em termo informal que descreve algo rebuscado, artificial ou com excesso de detalhes, sem grande propósito prático, o oposto de simplicidade e objetividade. Isso é firula. E provavelmente é. Muitas coisas que o Jorlan faz são firulas. Nesse sentido puro da frase, do significado. Não no sentido pejorativo. Não, entenda, interprete. Vamos lá. Em algum momento eu fiz um comentário negativo aqui. Eu apontei alguns pontos. Só isso. Eu apontei fatos. O que eu acredito que sejam os fatos. Vou falar dessa forma. Ponto. E como eu acho que talvez seja firula isso aqui. É um exagero. É um exagero. Não precisava para tirar... Ainda mais vindo de um agachamento brutal desses. Executado com excelência. Excelência. Alguém vai colocar em dúvida essa execução aqui? Let's go, buddy. Agache. 1, buddy. 2, buddy. This is it. This is it. Bom, eu acho que eu me estendi bastante por aqui. Mas eu acredito... Porra, é foda, né? Eu coloquei o Jorlan num vídeo que não é sobre ele. E o Jorlan não vai estar não vai estar no título, nem na thumb, porque eu não quero fazer polêmica com o vídeo dele. Só que ele é o melhor exemplo que a gente tem para fazer isso comparativo. Porque ele gosta de buscar o old school. Nada como o Lee Haney old school, né? Eu quero ver o Jorlan trazer a essência do Lee Haney que a gente viu naquele react. Ah, isso eu queria ver. Ok, buddy, let's go. Musiquinha, pá. Oh, muito bom, mano. Enfim, não teria como o Coleman treinar errado e ter tido os resultados que ele teve. Talvez essa fosse a justificativa mais fácil de se falar e esse vídeo poderia ter tido apenas alguns segundos.
Mas se você assistiu até aqui, muito obrigado.